Anunciai a salvação de dia em dia. Salmos 96, versículo 2. Então, Jesus nos deu esta comissão, fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse em Mateus 28, 19, ele falou para os seus discípulos, ide ensinando a todos e batizando, ou seja, anunciando o evangelho e assim fazendo discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Esta comissão é para todos. Esta comissão dada por Jesus Cristo para ensinar. Por isso, os pais ensinam os filhos, as mães. Isto nós temos a hierarquia, ou nisto nós temos as hierarquias na família, na igreja, todos anunciando e ensinando o evangelho de Jesus Cristo. Não o evangelho próprio, mas o evangelho de salvação, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é uma comissão dada para fazer discípulos, discípulos para o Senhor Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Hoje nós vemos que muitos estão fazendo discípulos para si mesmos. Sim, linhas religiosas fazem discípulos para a sua linha de ensinamento, através do ensinamento da sua religião, fazem discípulos para sua religião. Sim, também temos aqueles que fazem discípulos para si mesmo. Isto nós temos exemplos até mesmo bíblicos para nos mostrar pessoas desde aqueles dias e hoje não é diferente. Pessoas fazendo discípulos para si mesmo, mesmo depois de conhecer o evangelho genuíno, verdadeiro, receber a revelação de Jesus Cristo e assim mesmo este espírito de fazer discípulo para si mesmo é um espírito que não morre, mas os genuínos filhos de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo, há de fazer discípulos para Jesus. A religião, o ensinamento religioso, os dogmas religiosos ou dogmas de homens fazem seguidores para si mesmo, mas o evangelho de Jesus Cristo nos ensina a fazer discípulos para Jesus. Como fazer discípulos para Jesus? É através das ordenanças bíblicas. E nós vemos isto muito claro, esta separação de discípulos para si mesmo ou discípulos para Jesus, quando vêm as doutrinas bíblicas. Aqueles que ensinam as suas próprias doutrinas, baseada apenas na Bíblia, mas de doutrinas próprias, então estão fazendo discípulos para si mesmo. Mas aqueles que estão colocando e ensinando e também lutando para viver as doutrinas bíblicas, então estão fazendo discípulos para Jesus. E aí vem o profeta de Deus, aí vem os apóstolos, aí vem os pastores, aí vem os evangelistas, aí vem o quíntuplo de Efésios, aí vem os pais, as mães, as famílias, todos ensinando as doutrinas bíblicas. E quando alguém fala, vamos ensinando o que Jesus disse, batizando todas em nome do Senhor Jesus Cristo, sim. Quando eles convocados foram para batizar, os discípulos de Jesus convocados foram para batizar, eles cumpriram Mateus 28, 19 e batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, nome que aponta o Salvador e aponta a salvação. Veja, fazendo discípulos para Jesus. Vem o ensinamento da ceia, vem o ensinamento de como comportar-se. Ensinamento é o que faz discípulos para Jesus. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, veja, negue-se a si mesmo. Ou seja, aqueles que querem ser discípulos de Jesus, neguem a religião, neguem o mundanismo, neguem os dogmas religiosos, neguem as tentações deste mundo, neguem-se a si mesmo. Cada um deve negar os seus próprios preceitos e seguir a Jesus, tomando a cruz, a sua cruz, e então seguindo a Jesus. Sempre quando Jesus convocou os seus discípulos, ele dizia, agora vocês deixam os seus próprios caminhos e seguem a mim mesmo, ou seja, segue-me. Assim é os discípulos de Jesus, deixam os seus próprios preceitos, os seus próprios caminhos e agora seguem a doutrina bíblica, seguem a Jesus Cristo. Vamos fazer discípulos para Jesus?
Vamos ser discípulos de Jesus, reunirmos em um corpo chamado igreja que luta para viver o ensinamento bíblico, o ensinamento escriturístico e assim sendo os discípulos de Jesus. Jesus é o nosso Senhor e Mestre, é o nosso Rabi. Nós devemos e somos os seus discípulos através do seu ensinamento, das Escrituras tão claramente mostrada para nós pelo seu profeta desta era. Nós podemos seguir a Jesus e sermos seus discípulos. Quero deixar bem claro esta colocação. Seguir uma igreja, seguir alguma pessoa, alguma linha de pensamento que mesmo que pareça verdadeira, mas que não seja as Escrituras, não seja a palavra de Deus, então é fazer discípulos para si mesmo. Discípulo do mundanismo, discípulo da vaidade, discípulos da religião. Mas há um povo que busca viver a doutrina bíblica, busca viver em santidade, busca viver e quando não consegue, então logo se arrepende e acerta os seus caminhos para poder ser discípulos de Jesus, seguindo as orientações bíblicas dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo através dos seus ofícios. Isso nos faz discípulo de Jesus. Eu quero te chamar. Venha ser discípulo de Jesus. Venha ser discípulo de Jesus através da palavra. Ele diz: segue-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a palavra de Jesus, o conselho de Jesus Cristo. Ele ainda hoje está convocando discípulos, discípulas de Jesus Cristo. Venha seguir a Jesus em um corpo chamado a Igreja do Deus Vivo, segundo a própria palavra, pois este corpo viverá em obediência à sua cabeça, que é Cristo Jesus. E assim, esta palavra eu quero deixar com todo carinho, com toda a dedicação para cada um. Vamos seguir a Jesus? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e vamos juntos seguir a Jesus Cristo, pois a alegria do Senhor é a força da nossa vida. Deus te abençoe e te guarde. Entre em contato conosco através do canal do YouTube e também do Instagram, ambos chamados Tabernáculo Família Cristã. Ali você encontra o nosso telefone também para contato. Que Deus te abençoe e te guarde.